Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, Nicole Henriques deste lado, é sempre uma honra, um privilégio muito grande e com muita gratidão mesmo no coração. Estamos aqui para partilhar um verso ou dois, meditar na palavra do Senhor, refletir assim mesmo com detalhes o que é que o Senhor quer falar connosco e essa é a nossa dose diária. Hoje em particular eu estou um bocadinho mais empolgada porque vamos dar início a uma nova série, aqui ainda dentro do contexto do Sermão do Monte. E esta aqui é inspirada naquilo que nós apelidamos como a oração do Pai Nosso. E hoje vamos ler, para dar início aos nossos estudos, vamos a partir do verso 9 do capítulo 6 de Mateus ao verso 13, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, esta oração tem que ser estudada até, e temos que ter um bocadinho de cuidado, porque muitos de nós temos caído na armadilha de fazê-la como uma fórmula, uma repetição diária e não aquilo que era realmente o propósito de Cristo, porque se formos um bocadinho aos versos anteriores, o próprio Jesus fala aquilo que a oração não é. E ele no verso 5 de Mateus 6, ele diz: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. No verso 7 diz: E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Verso 8 diz: Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Deus sabe, meus irmãos, daquilo que nós precisamos muito antes mesmo de nós pedirmos. Não precisamos de... Aqui Jesus fala que nos chama a atenção para não sermos como os hipócritas que querem ser vistos, querem orar para ser vistos, querem orar, querem fazer as melhores orações para serem reconhecidos. Ele diz não. Querem aqui repetir e pensando que ao repetir serão ouvidos por Deus. Também não. E ele no verso 6 do capítulo 6 diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto e o teu pai que vê em secreto te recompensará. É claro que muitas vezes nós também vamos orar em público, não é? Mas a intenção do nosso coração, a intenção desta oração não é para ser vistos, não é para repetirmos e pensarmos que ao repetirmos vamos ser ouvidos. E aqui Jesus ensina-nos a orar. Por quê? Vamos em Lucas. Aqui Lucas retrata também desta mesma oração, mas ele dá aqui, dá um detalhezito que em Mateus não está. Em capítulo 11 de Lucas, no primeiro verso diz: De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. E Jesus aqui começa a orar, e nós temos aqui a oração completa que está refletida em Mateus, no capítulo 6. Os discípulos pediram a Jesus para ensinar-lhes a orar. E eu acho que isto também é uma oração, ou um pedido que nós temos que fazer a Deus. Eu muitas vezes também não sei orar. Muitas vezes eu ainda estou a aprender, meus irmãos. Todos os dias é um aprendizado. Há vezes que eu não tenho palavras. Há vezes que sinto que as minhas palavras não são as mais eloquentes, não são as mais bonitas, não são as mais perfeitas. Eu sinto que não são dignas de chegar ao nosso Pai. Mas Jesus aqui, Ele diz: Quando orardes, assim dizeis: Pai nosso que estais no céu. O Pai nosso que estais no céu. Amanhã vamos estudar com mais detalhe, mas Ele nos ensina a adorar antes de pedir. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Lembram-se da história de Lázaro, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro?
O que é que ele disse primeiro? Senhor, a ti eu dou graças. Ele dá graças primeiro ao Senhor. Antes de pedir a Deus que ressuscitasse Lázaro, ele deu graças. Quando ele foi multiplicar os pães e o peixe, o que é que ele disse? Senhor, apresento aqui, a ti eu dou graças. Ele deu graças, deu louvor, adorou primeiro ao Senhor, reconheceu que o Senhor é o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses. E ele dá primeiro esse reconhecimento antes de pedir qualquer coisa. É esta a intenção que deve ser do nosso coração. Mas nós aproximamos-nos a Deus como se fosse um supermercado, com um carrinho de compras, com um carrinho cheio de pedidos e pensamos que Deus é obrigado a cumprir com os nossos caprichos. Mas aqui Jesus ensina-nos a orar, ensina-nos, ou dá-nos aqui um mapa com o Pai Nosso. Ele dá-nos um mapa e não uma fórmula. Ele ensina-nos que a oração não deve ser egoísta. Aliás, a oração praticamente toda está no plural. Pai Nosso, é o nosso Pai. Dai-nos o pão nosso, é o nosso pão. Ele não pediu pão apenas para si. Perdoai-nos as nossas ofensas. Ele quer, é um Deus misericordioso. Ele quer que o perdão seja abrangente, seja coletivo. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ou atinjam, tenham a salvação. E este Pai Nosso é aqui um convite, não uma obrigação. É um convite de nos ensinar e de nos levar mais próximos ao Pai, porque acima de tudo, a oração é um meio de comunicação, é um diálogo, não é um monólogo. É onde nós falamos e Deus também fala conosco. Nós ouvimos a voz do nosso Pai, aqui através do Espírito Santo, através de um pensamento, através mesmo de alguém. Mas quando nós oramos, nós temos este momento de pausa em que nós damos espaço para o nosso Pai também falar. Nós, com ouvidos sem distração, ouvidos de ouvir, ouvidos receptíveis, realmente abrimos os nossos ouvidos, o nosso coração para ouvir a voz do Pai. Não tenhamos aqui a oração como uma fórmula, como algo mecânico, mas como um canal de intimidade, um canal de relacionamento, o meio em que nós nos vamos relacionar com o Pai, o meio em que nós vamos nos tornar íntimos com o Pai, um meio em que nós vamos ter realmente um diálogo e não um monólogo. Não é o espaço em que só a Nicole é que fala, mas deixamos espaço para também Deus falar conosco, Deus falar ao nosso coração. Amanhã vamos estar juntos para começarmos, porque ainda não começamos. Está ainda aqui uma introdução e amanhã vamos nos debruçar realmente naquilo que que é um instrutivo, que é o nosso Jesus aqui, que é um ensinamento valioso, precioso do nosso Jesus, do nosso irmão, do nosso Pai, do nosso Salvador, do nosso Redentor, a nos ensinar como devemos nos relacionar com o nosso Papá que está nos céus. Beijo no seu coração, amanhã estamos juntos. Tchau, tchau.